Graça e paz do Senhor Jesus a você, membro da Igreja Wesleyana da Praia, para você também que nos visita nesse ambiente virtual, que Deus possa continuar abençoando a nossa celebração. Hoje é um domingo muito especial porque comemoramos o Dia das Mães. Então, de antemão, fica a minha homenagem e o meu desejo de que Deus abençoe cada mamãe e abençoe também cada família que elas representam. Nós não poderíamos deixar de mencionar as pessoas que não terão o prazer de comemorar este dia com as suas mães. Que Deus seja a fortaleza e o consolo que vocês precisam. Nós sabemos que têm sido dias difíceis, sobretudo pelo contexto da pandemia, e esperemos confiadamente o grande dia, a festa da ressurreição, onde toda lágrima será enxugada e toda dor será sanada de uma vez por todas. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o estilo de Jesus. Jesus tinha um jeito de fazer as coisas. Ele tinha uma maneira de solucionar problemas, de se relacionar com as pessoas. Ele tinha um jeito de ser Messias, de ser Filho de Deus. E na minha visão, esse jeito não veio pronto do céu. Eu sei que às vezes nós cometemos o equívoco de colocar coisas na conta do divino. Não é? Dizemos, Jesus só pensou dessa forma porque era Filho de Deus. Ou Jesus só fez este sinal, ou só agiu dessa maneira porque era Filho de Deus. Mas isso não é verdade. Se nós levarmos a sério a doutrina cristã, a mais tradicional mesmo, nós veremos ou nos depararemos com a declaração de que Jesus foi plenamente humano, totalmente humano. E isso traz muitas implicações. Se a gente levar a sério essa afirmação, nós seremos obrigados a concluir que Jesus, então, participou de todas as contingências que envolvem a vida humana. E a vida humana não vem pronta, ela é aprendida. Nós não nascemos sabendo, nós não nascemos prontos. Nós evoluímos ao longo da vida, evoluímos como pessoa. Então, Jesus, sendo gente como a gente, sendo pessoa da mesma forma que nós somos pessoas, não seria nada estranho imaginar que ele também passou por todos esses processos. E quais são esses processos? Olha, até mesmo aquelas características que nós imaginamos serem as mais fundamentais da vida humana são aprendidas. Nós nascemos praticamente sem saber nada e aprendemos a comer com talheres, aprendemos a usar vestimentas, aprendemos a falar, aprendemos a nos comunicar com gestos, ou seja, boa parte do que consideramos ser inerentemente humano foi aprendida em alguma altura da vida. Essas características foram aprendidas. E essas aprendizagens ocorrem, sobretudo, nas relações primárias que nós estabelecemos, ou seja, nas relações com os nossos parentes mais próximos. O que eu estou querendo dizer é que Jesus, então, sendo gente, sendo pessoa, assim como nós, também fez os seus aprendizados a partir das relações primárias que estabeleceu, a partir das relações que ele teve com os seus familiares. E especialmente com a sua mãe, que é a personagem mais destacada da família de Jesus. Portanto, a minha pergunta é: qual é a influência do estilo de Maria no estilo de Jesus ser Filho de Deus, no estilo que Jesus tinha de ser Messias, o enviado de Deus?
se toda a nossa argumentação está correta, se Jesus era gente como a gente, e se ele esteve sujeito a essas aprendizagens que fazem parte da vida humana, então certamente há uma contribuição de Maria, da mãe de Jesus, na maneira que Jesus tinha de fazer as coisas, na maneira como Jesus tinha de entender Deus e de compreender a vida. Vamos em busca disso, então? Eu convido você a fazer uma leitura comigo, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 2, verso 1. Uma leitura pequena, que diz assim: Houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. O primeiro destaque que eu gostaria de fazer é que o evangelista não se preocupa em identificar essa mulher pelo nome. Nós sabemos que é Maria, mas sabemos por outros textos, temos acesso a outras informações. Mas esse evangelista, o evangelista João, não tem a menor preocupação de identificar essa mulher pelo nome. A figura de Maria aparece 2 vezes durante esse evangelho. A primeira delas aqui nas bodas de Caná e a segunda vez aos pés da cruz. Em nenhuma dessas vezes o nome de Maria, o nome Maria, é mencionado. Porque para o evangelista, mais vale destacar a função que essa mulher exerce. Então, nessa festa, nas bodas de Caná, não é Maria que está ali. Quem está ali é a mãe de Jesus, a mãe do Messias. Para quem não está tão familiarizado com essa história, esta é a cena onde Jesus transforma água em vinho. E que, dentre as várias interpretações que podemos dar a essa situação, era uma cena que visava também falar sobre a nova aliança. Porque a água que Jesus utilizou para fazer a transformação era a água das cerimônias judaicas. Então, os evangelhos, e especialmente o evangelho de João, traz muito esses simbolismos. E essas narrativas, muito embora sejam fatos, também portam uma carga simbólica muito forte. Então, era Jesus dizendo que a nova aliança havia chegado, havia iniciado, uma aliança não mais dos rituais, das cerimônias, mas uma aliança da festa, da alegria que só a misericórdia pode proporcionar. Então esse é o cenário das bodas de Caná. Mas qual é a participação da mãe de Jesus nos eventos que ali ocorrem? Nas partes que ali são distribuídas para que esse sinal aconteça. Então, em primeiro lugar, Maria é a primeira pessoa daquela festa que percebe que não havia vinho para todos e que vê a dimensão desse problema. Então Maria, ela é sensível, ela tem percepções, e essas percepções vêm da sua capacidade de estabelecer empatia. Da onde que eu tirei isso? Era um constrangimento muito sério, muito grave, para uma festa judaica faltar mantimentos, suprimentos, sobretudo numa comemoração. A comemoração judaica ela poderia durar dias, e você interromper uma festa, você interromper uma celebração por falta de suprimentos seria uma vergonha enorme. Maria era empática ao constrangimento das pessoas, porque ela mesma era uma constrangida, uma camponesa das áreas mais periféricas da Palestina antiga. Quando recebe a notícia pelo anjo de que seria mãe do Messias,
ela faz uma linda canção onde fala sobre a sua própria pobreza, sua própria baixeza. É assim que ela chama a situação dela. Então é essa mulher que fala do lugar da baixeza, da pobreza, do constrangimento social. É essa mulher que tem a habilidade de perceber os possíveis constrangimentos, a ameaça do constrangimento. E é essa mulher que tem o estilo de querer que ninguém se constranja, de que a festa permaneça. E esse é um outro dado do estilo de Maria, mãe de Jesus. Ela não quer que a festa acabe. Depois Jesus vai ser conhecido como comilão e beberrão. Talvez essa característica tenha vindo das preocupações da mãe de Jesus. Ela foi a primeira a perceber que o vinho acabaria e foi a primeira a tentar arrumar uma solução para que a festa continuasse. Então, no estilo de Maria, e que eu considero que depois de alguma forma foi espelhado para o estilo de Jesus, a festa não pode acabar, a alegria não pode acabar. A alegria precisa cumprir o seu objetivo na vida das pessoas. Então Maria, ela era empática com o constrangimento dos outros porque ela mesma era uma constrangida e falava do lugar do constrangimento. E só aquele que sabe do seu próprio constrangimento pode reconhecer o tamanho da misericórdia de Deus. E Maria também era a favor da festa, da alegria, da celebração, a favor do casamento. Olha só que bênção. Uma outra coisa que nós podemos destacar é que Maria tinha bastante autoconfiança. O estilo dela era de uma pessoa que confiava no próprio talento de ser mãe. Da onde que eu tirei isso? Ora, do diálogo que ela estabelece com o filho nessa festa. Porque quando ela solicita a ajuda do filho, o filho responde até mesmo, entendido por alguns, de maneira indelicada. Ele diz assim: "Que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora." E o que Maria faz? Nada. Ela não discute, ela não rebate, não existe uma réplica de Maria para essa fala de Jesus. E eu imagino que não existe porque ela era uma mulher madura e sabia exatamente que a impaciência é própria dos jovens e que não se responde impaciência com impaciência. Vou repetir. Não se responde impaciência com impaciência. Então Maria escuta aquela fala do seu filho e desconsidera porque ela sabe da criação que deu para ele. E sabe que muitas das sensibilidades que moram nela também moram no seu filho. A impaciência é própria dos jovens. Ela não deve ser respondida com mais impaciência, mas com paciência. Assim como o mal não deve ser combatido com o mal, mas com a bondade, a impaciência funciona da mesma forma. Embora nem toda impaciência seja um ato pecaminoso, mas é algo que precisa ser trabalhado, precisa ser dimensionado e precisa ser tratado. Maria também sabia que há um tempo para pensar, há um tempo para a gente poder colocar as ideias em ordem e assim dominar a impaciência. E Maria deu esse tempo para Jesus. E depois é muito interessante nós vermos lá na frente o diálogo de Jesus com Pilatos, onde Jesus também não responde às perguntas que Pilatos faz por curiosidade, por ímpeto. Jesus não responde essas perguntas e ainda dá o tempo necessário para que Pilatos veja, para que ele compreenda o erro que cometeu.
Será que Jesus não aprendeu isso com a sua mãe? Será que esse estilo que Jesus apresenta lá no seu julgamento não fazia referência de alguma forma a esse estilo de Maria? Eu acredito que muito possivelmente. Há um tempo para pensar e muitas vezes nós falamos e pensamos depois. E quem está na interlocução precisa então, por maturidade, por sabedoria, fazer com que esse tempo para pensar aconteça. Uma terceira coisa que nós podemos destacar é que faz parte do estilo de Maria a liderança com propósito. Porque, embora a resposta de Jesus não tenha sido positiva, Maria, confiando em si mesma, imediatamente chama os servidores da festa, os trabalhadores da festa, aponta para Jesus e diz: façam tudo o que ele mandar. Ora, mas Jesus ele não tinha dito que ia fazer alguma coisa. De onde ela tirou essa ideia? Ela tinha a certeza de que Jesus pensaria e faria a coisa certa. Ela tinha a certeza da criação que ela tinha dado para o seu menino. E por isso, então, antecipou a situação, exercendo a sua liderança. Mas não qualquer liderança. Uma liderança sob o propósito de Deus. E uma liderança sob o propósito de Deus, em primeiro lugar, ela não é uma liderança para si mesma. Veja que a Maria aponta para Jesus. Não é fazer tudo o que eu vou mandar. É para fazer tudo o que ele mandar. Ele quem manda. Ele que foi enviado por Deus. Ele que tem a palavra de Deus. Ele que é a palavra de Deus. Então, a liderança que Maria exerce, o estilo da liderança que ela exerce, é uma liderança que não tem o nosso ego como a própria finalidade, mas tem sim o contexto todo, a alegria e a felicidade que aquela festa precisava continuar a representar. Um segundo aspecto da liderança de Maria é que ela cria conexões. Então, Jesus e os seus discípulos estavam numa parte da festa, os convidados estavam em outra parte da festa, os noivos estavam em outra parte da festa, os servidores estavam cumprindo uma outra função da festa e o vinho estava acabando. Alguém precisava reconectar essas pessoas, essas funções, para que o propósito da alegria fosse garantido. Coube então a Maria, através da sua liderança, através do seu estilo, da sua maneira de solucionar problemas, de criar possibilidades onde essas possibilidades não existiam. Coube a ela, então, fazer a ligação entre a falta de vinho e Jesus, fazer a ligação entre o vinho e a alegria da festa, fazer a ligação entre os servidores, as pessoas que estavam trabalhando e as talhas de água, fazer a ligação entre Jesus e os próprios discípulos, porque ao final do sinal, ao final desse milagre, os discípulos então confirmam no coração de que estavam com a pessoa certa. Nada disso seria possível, ou pelo menos a solução dessa situação toda de uma vez só não seria possível se não houvesse o dedo da mãe de Jesus, se não houvesse o estilo dela ali nos bastidores, organizando toda a situação, mediando, criando conexões entre as pessoas e as funções que elas podem exercer, especialmente quando elas estão dentro de uma mesma situação. E assim são as mães, né?
As mães, elas criam conexões, elas criam vínculos entre irmãos, criam vínculos entre outros parentes que são mais próximos e criam vínculos profundos, vínculos graves na vida de seus filhos. Jesus foi uma pessoa absolutamente afetada pelo estilo de sua mãe, porque assim como Maria tinha empatia com os pobres e constrangidos, assim foi o modo como Jesus exerceu o seu ministério. Assim como Maria tinha uma autoconfiança de que ela tinha criado Jesus para que ele fosse um homem excelente, uma pessoa de fato destacada na Palestina daquela época. Assim também Jesus tinha a confiança de que Deus havia lhe dado uma missão e que essa missão precisava ser feita de todas as formas. Vide Jesus no jardim do Getsêmani e toda a sua crise, mas a sua determinação que supera a crise. Jesus também teve como referência a sua mãe, certamente, porque era um líder, mas um líder que estimulava o serviço e a conexão entre as pessoas. Lá no final desse mesmo evangelho de João, Jesus diz aos seus discípulos: eu os envio assim como eu fui enviado. É uma liderança que não centraliza todas as coisas para si, mas que dá autonomia para que os sujeitos, a partir da experiência de Cristo, para que esses sujeitos possam fazer valer também através das suas identidades, das suas próprias maneiras, mas possam fazer valer o Evangelho, possam fazer valer a graça de Deus na vida de todos. Assim os discípulos foram enviados. Foram enviados a partir da experiência de Jesus, mas foram enviados como eles mesmos. Assim também Jesus foi criado por sua mãe, como o Messias de Deus, mas como também o filho querido de Maria. Um filho que precisou aprender, evoluir, descobrir coisas novas com as relações que estabeleceu, para que fosse plenamente homem, e por ser tão homem, verdadeiramente homem, por nós hoje considerado Deus de verdade.